Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Numa semana que voltou a ser rica em assuntos políticos, o tema não escapa ao radar desta conversa. Mas começamos por Gaza e pelo horror e indiferença. Palavras do cronista do Expresso que nos preparamos para descodificar já a seguir. A conversa segue dentro de instantes com Miguel Sousa Tavares e comigo, Paula Santos. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer. Olá, Miguel. Olá, Paula, viva. Viva! 50 anos depois do fim da guerra no Vietnã, recorre à sua memória histórica e até mesmo a trabalhos produzidos pelo cinema para fazer uma associação de ideias entre o que aconteceu então e o horror que agora se repete em Gaza perante a indiferença internacional. Quais é que são os paralelismos que o levam, no seu texto esta semana no Expresso, a comparar estas duas realidades? Bom, eu falo do Apocalipse Now, que é um dos filmes da minha vida e suponho que muito mais gente. O Apocalipse Now é a história, durante a Guerra do Vietnã, de um coronel americano que está a comandar um destacamento na selva, dentro do Camboja já, enlouquece de prazer de matar e torna-se um assassino, ao ponto da própria hierarquia militar americana enviar um capitão na missão secreta para o matar. Ou seja, o paralelismo está nisto. Mesmo uma guerra tão terrível como o Vietnã, em que os Estados Unidos cometeram algumas barbaridades, a consciência militar e depois a consciência cívica não perdoava os sucessos, perseguia-os. E quando os americanos, graças a uma notável geração de repórteres de guerra que estava no Vietnã, começaram a perceber o que se passava, a opinião pública foi de tal maneira firme que obrigou os Estados Unidos a capitular e a assinarem a paz. Hoje nós estamos a assistir há 1 ano e meio em Gaza a uma coisa muito mais documentada, porque temos imagens diárias televisionadas, temos os números, temos os factos, temos as declarações dos próprios comandantes e políticos israelitas e reina uma indiferença quase geral naquilo que podemos considerar o mundo civilizado. Faz-me lembrar uma frase do Fernando Nobre, que foi candidato presidencial e o fundador da Associação Médica Internacional Portuguesa, quando ele dizia: a maior doença do nosso tempo é a indiferença perante o sofrimento alheio. E é isso que estamos a assistir a Israel, e eu acho que chegamos a um ponto em que não dá mais para continuar a aguentar, não dá mais para ficar à espera que os governos europeus decidam se há uma violação de direitos humanos em Gaza, 53 mil mortos depois, com uma população a ser morta à fome voluntariamente, com crianças esquálidas, parecem as crianças dos campos de concentração nazis. Quer dizer, tudo isto tornou-se absolutamente insuportável. Eu acho que pesa um peso esmagador sobre os ombros dos nossos dirigentes por assistirem a isto, sem de facto fazerem alguma coisa. Que motivações, se é que se pode encontrar motivações, podem justificar essa atitude que o Miguel chama de indiferença ou mesmo de cumplicidade? O que é que está por trás desta reação? Paulo, eu não sei, mas alguma coisa está. Eu não sei se é a comunidade judia internacional do mundo da finança que tem os governos cativados, que domina as suas economias secretamente, se domina os seus bancos. No caso português, por exemplo, eu não me parece que Portugal tenha assim tantas relações com Israel que façam o governo temer dizer qualquer coisa, fazer qualquer coisa de efetivo. Não sei se há ligações secretas, palavra não é que não sei, mas alguma coisa há de estranho a travar a mão e a consciência dos nossos dirigentes europeus, portugueses inclusive. Para além dos Estados Unidos e da Alemanha, que são países que refere no seu texto, inclui a própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entre os principais defensores de Israel e, de alguma maneira, entre aqueles que não têm olhado para a questão de Gaza da forma mais adequada. Mas, recentemente, a União Europeia abriu uma investigação à violação de direitos humanos. Para si, é pouco e surge tarde, é isso? Paula, é uma anedota. Quer dizer, toda a gente, nós não estamos a falar de violação de direitos humanos. O Tribunal Penal Internacional sentou Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa e o Gallant no banco
dos réus como criminosos internacionais, com mandato de captura internacional, por crime de genocídio. Portanto, a União Europeia vai investigar se houve violações dos direitos humanos. Estão a brincar, com certeza já morreram mais de 100 funcionários das Nações Unidas que estavam no território da Acnur. Hoje em dia já não há nenhum, porque foram retirados todos. Matou mais de 100 jornalistas em Israel e eles vão investigar sobre violação dos direitos humanos. Quer dizer, só pode ser uma anedota, e quando a investigação estiver acabada, se calhar já não há palestinianos para defender. Seja como for, aqui chegados, com alguns países, até países com algum peso na Europa, a manifestarem cada vez mais desconforto com o que está a passar no terreno, não acha que começa a haver aqui uma evolução nas opiniões que pode levar a alterações no relacionamento com Israel? Eu acho que acontece muito lentamente. Por exemplo, na quarta-feira, na Feira do Livro em Lisboa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi interpelado por uma defensora da causa palestiniana, mas era só uma pessoa. Houve um abaixo-assinado com personalidades, etc. Agora, falta de facto uma revolta que, não vindo dos dirigentes, tem que vir dos cidadãos, porque é a única maneira. De outro modo, nós um dia, os nossos filhos nos perguntarem como é que foi possível assistir de braços cruzados ao que se passou em Gaza, de facto não há resposta. Não há resposta. Quer dizer, em relação ao que está a passar em Gaza, há os criminosos, que são os israelitas e o exército israelita, há os cúmplices, que são todos os outros dirigentes que assistiram a isto de braços cruzados, e depois há os indiferentes, que somos nós todos os cidadãos. Vê alguém que possa liderar essa revolta de que fala? Não vejo ninguém, sobretudo, quer dizer, no que respeita a Trump, é o defensor de Israel, ao ponto de mandar perseguir a Universidade de Harvard, porque diz que eles têm estudantes que são contra os israelitas, são antissemitas. Porque neste momento quem criticar Israel é antissemita automaticamente, quer dizer, não pode ser apenas alguém que está revoltado com o que vê, tem que ser alguém que é anti-judeu. E Trump, portanto, que é o principal aliado de Israel, é cúmplice com eles completamente. Os europeus estão refugiados naquela história de só tomarão uma posição comum e como ninguém avança... É o caso de Portugal, não é verdade? Caso de Portugal, e como ninguém avança, jamais haverá uma posição comum. Houve posições individuais da Espanha, da Irlanda, a reconhecer o Estado palestiniano, mas ninguém foi atrás por enquanto. Paulo, deixe-me só voltar atrás. Sim. Quando falou de que o que é que estaria a travar as decisões, eu lembrei-me de uma coisa ao célebre Pegasus. O Pegasus é um sistema de vigilância dos cidadãos através do telemóvel, indetetável pelos vigiados, e que foi inventado pelos israelitas e que já foi vendido a vários países da Europa e que é um instrumento decisivo para os governos controlarem a situação nos seus países, controlando os seus cidadãos. Eu não sei se no meio disto está o desejo de que Israel continue a fornecer o Pegasus aos países da Europa. Talvez seja isso. Olhamos então para Gaza e para o posicionamento internacional em relação a Israel, mas não esquecemos, seguindo a sua crónica desta semana, outros temas que marcam a atualidade mais caseira. O almirante Gouveia Melo apresentou a candidatura à presidência da República, Marcos Mendes deu a conhecer a Comissão de Honra e António José Seguro anunciou que vai mesmo ser candidato. É por aqui que avançamos. Explica no Expresso que acaba por admirar a determinação do antigo líder socialista, sabendo que parte do seu partido o despreza. Neste cenário, qual é que pode ser a motivação de António José Seguro? É uma excelente pergunta, mas eu acho que só ele é que pode responder. Claro. Porque a explicação que ele deu publicamente é demasiado vaga, quer dizer, todos eles dizem o mesmo, que se acham com qualidades para o cargo, que acham que estamos em tempos difíceis e que eles podem intervir nesses tempos difíceis, que são fatores de estabilidade, que virão a ser pessoas livres e isentas no exercício do cargo, mas tudo isso é insuficiente, como é óbvio, tem que haver ali uma motivação pessoal muito forte. No caso de António José Seguro, ele tinha dito numa entrevista antes que tinha que responder a 3 perguntas. Se quer ser Presidente da República? E a resposta era sim. Se tem condições para fazer campanha eleitoral? E a resposta também era sim. E, portanto, faltava a última pergunta, se vou ou não ser candidato. Está respondido. Passado uma semana, respondeu que sim. Agora, não nos diz qual foi a meditação que fez em relação ao último dilema e porquê que chegou à conclusão de que ia mesmo candidatar-se. E agora cria um problema para o PS ou não? O PS nunca se deu muito bem desde Mário Soares com as eleições presidenciais. Umas vezes não tem candidato, outras vezes
tem semi-candidatos, pessoas que o partido não apoia oficialmente, mas apoia discretamente, ou nem sequer isso. Agora, eu acho que não chega a criar um problema para o PS, porque o PS também não tem um candidato forte para apresentar contra António José Seguro. Eu não estou a dizer que António José Seguro seja um candidato forte, estou a dizer que o PS não tem ninguém. A não ser que apareça, entretanto, o nome António Vitorino, Augusto Santos Silva, não sabemos. Paulo, mas já reparou que cada vez que se fala na festa e festança sem a Dona Constança, que é o António Vitorino, ele recua sempre. Na hora da verdade, o António Vitorino recua sempre. Portanto, não acredita que venha a ser candidato? Não acredito. Seja como for, e agora passo a citar outra vez as suas palavras, a menos que aconteça algo de verdadeiramente inesperado, Gouveia e Melo vai resolver o assunto e talvez logo à primeira volta. A acontecer, seguindo esta sua ideia, será por mérito do Almirante ou por demérito dos restantes? O que é que acha? Ambas as coisas. Agora, deixe-me dizer que eu acho que o Almirante fez uma coisa de grande coragem na entrevista, porque toda a gente sabia que a candidatura do Almirante podia ser discretamente sufragada pelo Chega por André Ventura, e isso dispensaria André Ventura de se candidatar ele próprio ou de candidatar alguém do Chega que necessariamente iria ter uma má votação nas presidenciais. E, portanto, o Almirante, se ficasse caladinho em relação ao Chega, ele ia receber muitos votos vindos do Chega. Talvez os suficientes para lhe garantir uma eleição à primeira volta. Mas ele demarcou-se claramente do Chega. Ele disse que não queria o apoio do Chega. E isso é uma atitude de coragem, porque eu não sei se não estou a ver Marcos Mendes a fazer o mesmo, por exemplo, de forma tão clara. Mas vamos esperar para ver. E é pela rota da política, mas também da economia, que seguimos ao passarmos ao improviso. A Comissão de Acompanhamento do PRR alerta para o risco que correm os investimentos em Portugal a um ano do fim do programa. 2/3 dos investimentos em curso, relata a Comissão, estão em situação preocupante ou crítica e Bruxelas já veio a apelar que se apresse a execução dos fundos. Não é um bom retrato para a implementação do plano e há uma preocupação acrescida agora para o Ministro Castro Almeida, que até vai gerir um super-ministério. Miguel, ao que parece, vamos ter que correr atrás do prejuízo, ainda iremos a tempo? Nós já estamos a correr atrás do prejuízo há muito tempo. O problema é que no último ano as coisas estagnaram ou pioraram, apesar do Governo ter feito uma revisão do PRR, porque percebeu que não ia conseguir executar todas as medidas e então descartou uma quantidade de medidas para se concentrar em muito menos e tentar fazê-las. Eu dou como exemplo, uma das medidas que o Governo abandonou foi a célebre dessalinizadora da Albufeira, que seria a primeira dessalinizadora do Algarve, destinada a poder minimizar os anos de seca. Como este ano choveu imenso, o Governo correu logo, olha, esta já fica adiada, pronto. Isto é apenas um exemplo para mostrar que não são coisas pouco importantes aquelas que o Governo descartou, para ficar com outras, mas mesmo essas outras estão num plano terrível. O Governo de António Costa tinha projetado 23 mil casas ao abrigo do PRR, há 2 mil feitas. Mas ouvimos durante a campanha eleitoral, e não só, o AD, o Governo, anunciar que as 23 mil do PS eram poucas, eles iam fazer 56 mil. Ora, anunciar é muito fácil, a verdade é que não há ainda nem sequer o projeto dessas 20 e tal mil casas extra. Não há sequer, muito menos um concurso, muito menos uma adjudicação. Acha que essa falta de execução pode prender-se com o que aconteceu recentemente, ou seja, com a crise que levou a eleições? Pode ter contribuído também para esse atraso? Ou isto já é uma coisa, pelo que eu estou a ouvir da sua parte, já vem de trás, não é? Já vem de trás, mas não, agravou-se. Eu acho que é uma das coisas que a oposição poderia ter batido durante a campanha eleitoral é a incapacidade total do Governo de executar o PRR. O que é grave, porque são 22 mil milhões de euros que o país não disporá tão cedo. Uma oportunidade única já vinha atrás. Agora, também, eu não vou dizer que a culpa é toda do Governo. Eu acho que esta falta de execução do PRR atesta dois dos problemas principais que nós temos no país. Um é a desorganização total da máquina do Estado. A incapacidade do Estado de simplificar as coisas e de atacar os projetos. E a outra é a dramática falta de mão de obra em Portugal, sobretudo no setor da construção, que é no PRR o que está mais atrasado. Eu acho muita graça ao discurso contra os imigrantes, mas sem eles não havia nenhuma construção civil, e mesmo assim faltam muitos para completar isso. Nós temos uma falta de mão de obra em Portugal. Paulo, deixa-me só dizer isso, eu vivo na província,
É impossível arranjar um eletricista, um canalizador, um carpinteiro. É totalmente impossível. Eu às vezes chego a perguntar-me de que é que vivem os portugueses que não trabalham? Porque cada vez são menos portugueses que eu vejo a trabalhar. E nós temos falta de tudo, do eletricista até ao médico. Nós temos falta de toda a gente que possa trabalhar em Portugal. O que é uma coisa, além do mais misteriosa, de que é que eles vivem. Esse será um diagnóstico que provavelmente é partilhado por muitos dos nossos ouvintes que estão a escutar este podcast. Deixe-me só centrar a coisa na questão do governo e da tarefa do ministro, que agora também tem a economia. Torna ainda mais complicada a gestão deste dossiê? Economia e coesão territorial, duas coisas juntas, que pode fazer sentido no papel. Eu acho que, bem, o ministro já tinha os fundos europeus, portanto eu acho que em relação a isso não andámos para trás, quer dizer, não perdemos mais tempo. Agora, como eu digo, para que o PRR pudesse ser executado, era preciso primeiro que se fizesse uma reforma do Estado. E o ministro tem a pasta da reforma do Estado, que é uma coisa positiva, mas está o carro à frente dos bois. Ou seja, para haver um Ministério da Reforma do Estado, que é, julgo eu, por natureza, um órgão governativo que vai gerir as reformas do Estado, é preciso que primeiro se tenha definido quais são as reformas a fazer. E essa discussão não está feita. Portanto, eu não sei como é que o ministro vai ao mesmo tempo abrir uma discussão sobre aquilo que é urgente reformar e, simultaneamente, começar a execução dessas reformas. É um paradoxo, vamos lá ver, ou é uma dúvida que fica para tirarmos nos próximos tempos, analisando nós, ao longo da atualidade, aquilo que são os desenvolvimentos deste novo governo. E assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, esta semana com a sonorização e edição do João Luís Amorim. Fica prometido o regresso da tradicional conversa na próxima semana. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.